Olá, boa noite a todos e a todas. Meu nome é Luiz Renato Zubikov. Estou muito feliz, muito contente de contribuir nesse início da programação de lives do Paz em Mente. Hoje conversaremos um pouco sobre transformação de conflitos e estudos de paz. E a nossa convidada especial é a nossa professora Paula Ditzel Fati. Logo mais ela entrará aqui conosco também na nossa live. Bom, primeiramente quero compartilhar com vocês que eu me sinto muito honrado de estar aqui. Tive a oportunidade de ser aluno, de participar do programa da pós-graduação do Paz em Mente. Foi um processo muito profundo, muito transformador para mim, em nível pessoal, nível profissional. E agora eu faço parte da equipe de coordenação, a equipe de facilitadores do programa. E também estou finalizando meu mestrado na Áustria, em Innsbruck, que é a nossa universidade também, que é possível fazer o mestrado na mesma área, né? Bom, e agora eu quero agradecer a vocês que estão aqui nos acompanhando. Eu ainda não sei exatamente o número de pessoas, eu vou tentar acompanhar no chat, porque a minha interface aqui é um pouquinho diferente de vocês que estão no YouTube, no Instagram, no Facebook, nos acompanhando. Aqui eu estou recebendo. Bacana, ó. Então temos 14 aqui no Instagram, talvez mais alguns no Facebook, no YouTube, e 14 no YouTube. Ok, legal. Então o pessoal aqui da equipe vai me atualizando aqui das informações. Com isso eu quero agradecer vocês que já estão presentes e reforçar que vocês não estão aqui meramente como ouvintes passivos, somente assistindo essa programação, né? Mas reforçar desde logo que vocês são participantes ativos e que vocês contribuem e vocês impactam na cocriação dessa mensagem, na cocriação dessa comunicação, desse conteúdo. Porque, inclusive, fazendo um link com um dos temas que nós praticamos, estudamos na pós-graduação, que é justamente a ruptura desse paradigma, a ruptura desse padrão que existiria a separação entre o observador e o objeto observado. Na verdade, nós praticamos essa ruptura, onde o observador ele está implicado e ele participa da criação daquilo que ele observa. Tá? E por que eu estou falando isso? O que isso tem a ver com o agente de paz? O agente de paz, ele nunca é um observador neutro. Ele sempre está implicado no sistema do qual ele busca contribuir para que ele fique mais funcional. Então, a partir dessa consciência de que ele faz parte, um segundo passo é o que fazer com isso. Bom, e é o que vamos conversar um pouquinho hoje e é o que vamos discorrer ao longo das próximas lives. Por isso, nos acompanhe aqui toda semana e estamos muito contentes com essa partilha. E agora aproveito também para agradecer a nossa equipe técnica, o Cardel, o Gui Cardel que está aqui conosco, a Kim, todos que estão contribuindo aqui também nessa parte. E aproveito para agradecer também todos os alunos, os agentes de paz que já passaram pelo programa, os que já se inscreveram, que vão passar pelo programa, os que estão no processo de inscrição, todos vocês que ajudaram na divulgação dessa live, dos conteúdos, e que assim possa chegar nas pessoas que estão nessa busca também, né? De compreender formas de transformar os conflitos. Por fim, quero agradecer também a nossa diretora, você, Sérgio Tramontini, que deve estar aqui nos acompanhando agora. Agradecer você, todos os seus mestres e mestras, todos que vieram antes de você e que de alguma forma contribuíram para que você estivesse aqui hoje, que você esteja aqui hoje, disseminando a cultura de paz aqui no Brasil. Tá? Agradeço e honro profundamente a sua existência. Bom, agora, então, vamos trazer a nossa convidada especial, a estrela de hoje, Paula Ditzel Fati. Muita alegria que
você se juntar a nós aqui. Seja bem-vinda, Paula. Muito bacana estarmos aqui hoje, né? Eu que tive a oportunidade de ser seu aluno na pós, também um pouco no mestrado. Então, legal a gente poder compartilhar um pouquinho mais, assim, dessa experiência, né? O que é esse campo, né? Essa área de estudos de paz. Eu vou só fazer uma leitura aqui da sua bio, e aí eu passo a palavra para você, tá bom, Paulo? Apenas para as pessoas te conhecerem também, né? Quem não conhece, Paula Ditzelfat é pesquisadora de paz e facilitadora de métodos criativos de transformação de conflitos. Ela leciona na Unit for Peace and Conflict Studies, na Universidade de Innsbruck, na Áustria, e no Instituto Paz e Mente, Brasil. Ela também facilita workshops sobre transformação de conflitos, com foco em dança e movimento, para estudantes, organizações e comunidades. Ela é doutora em estudos de paz e conflitos pela Universidade Jaume I, na Espanha. Ela é mestre também na mesma área na Universidade de Innsbruck. E também é bacharel em Relações Internacionais pela Unesp. A Paula possui 2 publicações recentes em dança e transformação de conflitos, e em gênero e paz e conflitos. Essas publicações são em inglês. Ela possui também publicações em português. E adianto que acabamos de atualizar, acredito que a Kim já atualizou a descrição, com os links dessas publicações, para quem tiver interesse em saber mais, pode acessar os links. Já foi, né? Estou recebendo a informação que já foi atualizada. Então, vocês podem acessar os links também, tá? E a Paula, por fim, ela trabalhou por 5 anos em projetos sociais e educacionais no Brasil. Então, bem-vinda, Paula. Como você está? Como você chega aqui hoje? Oi, Zube, muito obrigada. É uma alegria estar aqui hoje, né, contigo. A gente se conhece há alguns anos já, e nessa caminhada, né, de paz e conflitos. Então é uma alegria, enfim, estar aqui com você, estar aqui com os participantes que estão assistindo a live, enfim, de casa, do trabalho. Muito obrigada pela presença. Gostaria de agradecer também, enfim, a Ceres e a toda a equipe que, né, está se dedicando enfim, organizar e colocar essas lives no ar. E celebrando, né, esse momento de partilha de ideias e reflexões sobre paz e conflitos. Legal, maravilha, Paula, muito obrigado. Então, para a gente conhecer um pouquinho mais vocês que estão nos acompanhando, a gente começar um pouquinho essa interação, se puder compartilhar de onde você acompanha, de onde você está, qual é a sua área de atuação, pode partilhar com a gente e nós vamos recebendo essa atualização aqui no chat, tá bom? Paralelo a isso, eu gostaria já de esclarecer que vocês podem, e a gente convida vocês, né, a fazerem as perguntas, compartilhar reflexões, o que vocês quiserem trazer aqui para a gente, vocês podem colocando no chat, e provavelmente no final a gente já vai separar uns minutinhos para responder, para interagir mais com essas perguntas. Mas pode ser que em algum momento, de repente, alguma pergunta surja que já esteja conectada com a fala, e de repente a gente traz ao longo da conversa, tá bom? Então, essa é a nossa proposta para hoje. Bom, então, enquanto o pessoal vai escrevendo, eu vou me atualizando aqui, deve ter um delay, né? Podemos passar para você, Paulo? Quer esperar um pouquinho? Olha, eu estou vendo alguém aqui, ó, de Barueri, São Paulo, maravilha. Minha terra natal, São Paulo capital. Rio de Janeiro, maravilha, terra da Kim. E você está onde hoje, Zube? Pois é, eu estou em Brasília. Eu sou de São Paulo, né? Mas agora atualmente estou em Brasília, DF. Inclusive, fico feliz que já encerrou um pouco a movimentação, que tinha até barulhos de helicóptero, tô bem no centro aqui, assim, e agora já deu uma calmaria aqui, assim, né? E você está... Compartilha com a gente também, Paula. Eu falo de Seattle, nos Estados Unidos. Maravilha. Tem um fuso horário, né, para menos. Você está mais... Sim, são 12h30 aqui hoje, então o meu é um boa tarde. Boa tarde. Que legal.
É o pessoal Floripa, Porto Alegre, Taquari, Brasília também. Que legal. Aqui para mim não aparece o nome, tá, pessoal? Mas vocês estão totalmente conosco aqui agora. Curitiba, pessoal do Brasil inteiro. Que legal. Bom, Paulo, então, a gente começar essa nossa conversa. Eu preparei agora para início, queria saber um pouco mais assim da sua jornada. O que você pode compartilhar aqui com o nosso público, né? Como foi sua jornada nesse caminho de transformação de conflitos? O que te trouxe até aqui? O que você poderia partilhar com a gente, por favor? Obrigada, Zubi. Obrigada pela participação no chat também. É muito bacana, enfim, conhecer, né, e saber onde cada uma das pessoas que estão reunidas aqui nesse espaço virtual e aonde cada uma está no planeta, né? Acho que dá uma noção dessa amplitude enfim, de localidades e da nossa localização, né, geográfica nesse planeta. Obrigada pelo convite para conversar um pouco sobre, enfim, minha trajetória. Acho que algo que me motiva, né, e me motivou nesse trajeto nos estudos de paz, na transformação de conflitos, é esse fascínio, né, pelo arrebatamento, né, pelo senso de arrebatamento e maravilhamento frente, né, à vida, assim, que eu acho que é o que desperta, né, a curiosidade de ciência, de arte, de espiritualidade, e me interessa muito, enfim, né, entender e compreender mais sobre esse maravilhamento e as reverberações disso no tecido social. Eu também sou muito curiosa sobre relações humanas e cósmicas, né, nessa rede vibrante de interconexão da vida. Mas de uma forma um pouco mais concreta, eu nasci na Bahia, morei, né, em Alagoas, no Mato Grosso, em Recife, em diferentes lugares do Brasil, e, bom, passei minha adolescência em São Paulo, né, morei muito tempo em São Paulo, daí que veio o meu sotaque, e acho que nessa trajetória, né, eu sempre me vi muito encantada, né, com diferentes formas de viver e de celebrar a vida, que eu encontrava nessas diferentes regiões. E, ao mesmo tempo, acho que chocada, né, com as desigualdades sociais e as diferentes violências que impactavam essas redes, né, esses tecidos sociais. E, enfim, preconceitos que, a meu ver, não faziam jus e não traduziam, né, a riqueza das pessoas e das culturas que eu via ali. E então, eu escolhi, então, estudar relações internacionais na minha graduação porque eu queria acabar com a guerra. Eu queria acabar com guerras, eu queria acabar com, enfim, com conflitos, queria reduzir o sofrimento humano. E, enfim, fiquei encantada na graduação, né, com enfim, as possibilidades do intercâmbio, né, intercâmbio intercultural, e, ao mesmo tempo, eu senti falta de um foco maior em paz, necessariamente. E foi isso que me levou, né, foi essa busca por entender um pouco mais sobre paz e não só sobre guerra, que me levou a estudos de paz mais especificamente, né, para, enfim, também buscando ferramentas mais concretas para atuar, enfim, em transformação de conflitos, acho que em mim mesma, nas minhas comunidades e, enfim, em um âmbito mais social. Lá, enfim, no mestrado, né, em estudos de paz e conflitos, eu encontrei essa abertura para pesquisar algo que me apaixonasse, né, que é algo que agora, como professora, eu estimulo, né, encorajo muito os participantes da pós a buscar, né, a pesquisar aquilo que, enfim, faz o coração acelerar e os olhos brilharem. E, enfim, quando eu tive essa oportunidade, a dança apareceu naturalmente. Como uma possibilidade, né? Eu amo dançar, eu danço desde criança, e tive, enfim, a alegria de ter contato com danças desde samba, forró, lambada, até
jazz, balé contemporâneo, enfim, dança espontânea, 5 ritmos, o giro sufi, enfim, fui me aventurando aí nessas áreas da dança. Após, enfim, a fazer essa pesquisa, né, eu voltei ao Brasil e trabalhei por 5 anos numa ONG, né, numa organização não governamental, dedicada a projetos sociais e educacionais para comunidades em situação de marginalização, em situação de vulnerabilidade. E, enfim, acho que, né, encarando os desafios de trabalhar nessa realidade, eu senti o chamado, né, por aprender um pouco mais e me dedicar mais à meditação e à dança, como, enfim, formas de centramento mesmo, né, para os desafios, para lidar com os desafios e dores dessa realidade e para cultivar a paz, né, para que eu pudesse ser, enfim, um agente que contribuísse para transformar aquela situação e não que, enfim, eu projetasse ainda mais confusão em dinâmicas que, enfim, que já tinham suas complexidades e suas complicações. Depois desses 5 anos, eu senti, então, o chamado para aprofundar, né, a pesquisa em paz e conflitos, e aprofundar, enfim, em práticas, né, quais são investigar quais práticas contribuem para transformar conflitos. E aí foram essas, enfim, experiências de vida, de pesquisa e de facilitação que me levaram, enfim, para a dança, paz, conflitos. E aí foi nesse processo, né, especialmente de facilitação e de dançar com conflitos e meditar sobre eles, eu fui notando as implicações, acho que profundas e pervasivas, né, de diferentes formas de violência. De violências que, apesar de não serem tão evidentes como uma guerra, por exemplo, ou, enfim, como uma briga, causam, enfim, muita dor e sofrimento, né, aqui falando especialmente de violências de gênero, que acabou, né, se tornando também um foco de atenção dos meus estudos. E, enfim, buscar entender como esse tipo de violências justificam mais violência, né, e geram dor, sofrimento, e limitam o florescimento de potencialidade. E aí, enfim, presente, né, no movimento, com atenção ao corpo, ao pensamento, às sensações, emoções. Eu fui, enfim, e estou nessa jornada de desvelar, né, camadas de preconceitos e violências que perpassavam e perpassam o lugar que eu habito, né, violências que eu sofro e violências que eu acabo perpetuando por, enfim, falta de observação e falta de atenção. E, enfim, tem sido um processo desafiador, né, mas acho que suscita uma apreciação da diversidade, enfim, humana, da diversidade e do valor, né, da vida, e um senso de ação, eu acho que, enfim, me motiva a aprender, a pesquisar e contribuir, né, para a paz, para a transformação de conflitos na vida diária, né, nessa concretude de realidade. E eu acho que esse é um pouco, né, dessa trajetória, um pouco do que me motiva nessa área. E acho que é isso. Muito bom. Feliz de te ouvir, Paula. Um pouco desse caminho eu já conhecia, né? Mas sempre tem alguns tons diferentes, informações novas. É muito bom te ouvir. E eu me conecto muito também assim com sua jornada, né? Porque eu também vim de uma academia, de um estudo muito voltado para o conflito, né, na área jurídica, né? Que nós somos treinados para litigar. E eu me especializei em direito penal, processo penal, criminologia, onde o foco é o crime, é a violência. Né, tem toda a crítica, busca sim, uma superação da violência. Mas eu também senti essa falta de compreender mais o foco da paz. Né? Às vezes a gente está tão focado na violência nesse lado, e aí falta essa reflexão, tá, mas como eu posso promover a paz? Né? Ao invés de como eu posso evitar a violência. Né? Então, esse é um dos pontos legais que a gente faz essa reflexão no nosso programa, né? E também esse ponto que você tocou, assim, né, de transitar por diferentes áreas,
que eu acho que é um pouco a natureza, né, do agente de paz e dessa área de estudos de paz, né, que ela não pertence unicamente, né, a relações internacionais, ao direito, psicologia, mas tem esse trânsito, né, em diferentes áreas, e vai pegando um pouquinho de cada, e, e vai dando um pouquinho de alimento, assim, para essa nossa insatisfação, né, de compreender o conflito, de transformar, né, de nos colocar em movimento, né, de encontrar novos métodos e se conhecer. É muito interessante, assim. Então, gostei muito de te escutar mais, assim. Eu acredito que isso situa um pouquinho mais as pessoas que estão nos acompanhando, né? E vamos dar sequência. Estou pensando agora a gente conversar um pouquinho sobre essa temática de hoje, sobre a paz, sobre conflito. O que você gostaria de partilhar, assim, então, Paulo, para a gente entrar no nosso tema? Por favor. Obrigada, Zubi, pela ressonância e pela pergunta. O que é, né, enfim, o que é, então, pazes e conflitos? São muitas as definições e muitas as conceitualizações. Né, acho que trabalhando com diferentes grupos e colhendo, né, as impressões e conceitos que as pessoas usam como referência quando pensam em paz, acho que 3 agrupamentos aparecem, né? O primeiro é paz como harmonia, como tranquilidade. O segundo, acho que é paz como enfim, ausência, né, de guerra, ausência de violência. E o terceiro, a paz como um acordo, né? A paz como um tratado na linha ali do fazer as pazes. Enfim, acho que o que é interessante, né, a gente pensar e refletir, bom, e o que é paz para mim? Né, se a gente pensar que, enfim, nessa, né, puxando aquele gancho com o que você trouxe sobre sermos participantes na construção de conhecimento e na construção, né, das realidades que, enfim, das molduras que a gente vai olhando para essa realidade, enfim, convidar, né, a audiência, os participantes, as participantes também a refletir um pouco sobre qual que é a definição de paz que eu trago principalmente, né, no meu dia a dia, com a que eu trabalho e olho para a paz. E aí outra pergunta que pode ser interessante também pois como eu experimento paz? E aí eu queria, enfim, convidar, né, os participantes, os interlocutores, interlocutoras, a tomar um segundo, né, para observar. Talvez inspirar, expirar, sentir, né, o corpo na cadeira, no sofá, em pé, aonde quer que você esteja nesse momento. E notar, né, se aflora alguma memória, né, sobre o como você experimenta a paz. Como é essa experiência? E aí convidar vocês para postar no chat. Se vocês, né, sentirem o chamado, e aqui está o convite expresso para vocês partilharem. Como você experimenta a paz? Qual é aquela atividade que você está realizando que te abre espaço, né, para essa experiência de paz se desdobrar? Bom, para mim, no meu caso, acho que dança é uma dessas atividades, né, que me mostrou, enfim, o potencial da dança como um método de cultivar a paz, e, enfim, meditação também, e pôr do sol, assistir pôr do sol. E aí, enfim, fazendo essa atividade com diferentes grupos, eu colhi respostas muito variadas, né, desde assistir ao pôr do sol, dar as mãos, né, a uma pessoa amada, caminhar na natureza, surfar, dormir, orar, meditar. E aí eu vejo que estão aparecendo contribuições aqui com relação a experimento a paz me relacionando com o outro. Sim, no relacionamento. E no silêncio total, ou nadando. Pois é, bacana, obrigada pela partilha. E
Acho que outra reflexão interessante que deriva daí enfim, tem alguma dessas experiências de paz que, enfim, ressoam com a sua? Ou que são completamente diferentes daquilo que você considera como prática, né, como sua prática de paz? Para algumas pessoas, por exemplo, andar de bicicleta, né, no campo, na natureza, é uma experiência que facilita a sensação de paz. Para outras pessoas, andar de bicicleta não traz paz de jeito nenhum, traz medo, traz insegurança. Então, são variadas, né, essas expressões. E aí eu vejo mais alguém falando, durante a meditação, na natureza, quando sou acolhida como sou. E sou recíproca. Sim, presente no momento. Partilhar também, eu tô acompanhando aqui, Paulo, muito legal. O colega aqui também partilhando poesia, teatro, abraçar, andar de bicicleta, assistir ao pôr do sol, comer bergamota no sol, muito legal. E eu queria comentar dentro dessa linha que você comentou, né, que algumas experiências podem ser ressoar, né, com a minha experiência de paz, e outras podem ser totalmente dissoantes, né, assim, que eu não experimento paz, né, como por exemplo a bicicleta, e também quando esse colega que colocou, né, o colega, experimento a paz me relacionando com o outro. Como é curioso, né, isso também poderia ser uma experiência, na verdade, de conflito e de ausência de paz, né, junto com o outro, para mim é conflito. Aí me veio uma frase que eu aprendi também de uns professores da Gestalt, que falava sobre isso, né? Na relação eu adoeço e na relação eu me curo. Então, como é curioso, a depender do nosso olhar e da forma como eu me posiciono, pode ser algo que vai me trazer uma experiência de violência, de conflito, ou uma experiência de paz, de transformação, né? Então, é dentro dessa linha da ótica, né? De como a gente experimenta, né? Muito legal. Obrigado, Paulo. Eu também ressoo muito com essa questão da dança, do ritmo. Só para compartilhar também, minha experiência atual de paz é quando eu estou em organização no meu dia, quando eu tenho um tempinho para fazer cada coisa que eu quero. Quando eu sinto que eu estou no ritmo, assim, em sincronia com o interno e o externo, assim, é maravilhoso, assim, né? As coisas fluindo. Obrigado. Bacana, obrigada por trazer as suas experiências também, e por trazer esse ponto. Eu vejo, alguém mais trouxe sobre experimentar, observar a alegria que emerge, né, quando reconheço aquilo que não é agradável e percebo isso. Então, acho que trazendo um pouco também dessa coincidência, né, de sensações, né? E a gente vai entrar um pouquinho exatamente nesse ponto, né? De que paz não é só esse momento de experiência, mas a gente pode trabalhar com ela a partir de diferentes perspectivas. E aí acho que essa diversidade, né, traz um pouco essa ideia de que as pazes são plurais e elas são muitas, né? E acho que experiências, né, com a dança, com a meditação, e mostraram o potencial de cultivar práticas, né, que contribuem para essa paz como experiência, né, que a gente está abordando nesse primeiro momento. E aí sentir, né, com o corpo e com a intuição, principalmente, que a dança pode abrir esses espaços, né, para desdobrar a paz. A dança, a meditação e, né, cada um com a sua prática ali. E para mim esse momento, né, em que o movimento se alinha com a respiração e as batidas do coração entram em harmonia com a música, né, e o ar toca, né, tanto pela respiração interior profundo, quanto, né, acaricia ele no movimento externo, conectando, né, esse interior, esse exterior, e que essas fronteiras começam a se desfazer, né, e tudo se torna vibração. Enfim, foram essas experiências, né, que me motivam a pesquisar essa conexão entre dança e práticas, né, de cultivo de paz,
e também práticas de transformação de conflitos, né? Como fomentar para que essa experiência esteja cada vez mais presente, né, no nosso dia a dia, e fazer com que enfim, a gente possa observar o desconforto sustentado por uma percepção de alegria e abertura. Né? E a gente vai ver daqui a pouquinho que paz não é necessariamente o oposto de conflito. Isso, e aproveitar até o gancho, tem uma pergunta que veio aqui também, falando sobre esse ponto, Paula. Paz nos conflitos também é muito especial? Colocando essa reflexão, né? Como seria isso, né? É possível experimentar paz num conflito? Né? O que você poderia partilhar sobre isso, essa relação? Pois eu acho que sim, no sentido, e aí depende muito da forma como a gente entende paz, né? Se a gente olhar para a definição conceitual de paz, ela é frequentemente endereçada como sendo uma paz utópica, né? Uma paz distante e uma paz pela qual eu preciso me sacrificar para alcançar um futuro distante. E essa é uma influência, enfim, né, um reflexo de perspectivas modernas. Trazendo esse olhar, né, para a paz como experiência, eu acho que a gente aceita o convite de revisitar o entendimento de pazes, né, dessa paz utópica e distante para uma paz que é incompleta, imperfeita e viva, né, imbuída de potencial, uma paz vibrante que está presente no dia a dia. E, enfim, uma paz que abraça conflitos também. Muitas vezes, quando eu começo essa conversa, né, sobre experiências de paz, as pessoas me olham um pouco com suspeita, assim, mas se fosse assim tão simples, a gente não viveria num mundo melhor, né? Quer dizer que eu só danço, medito e experimento a paz e acabou? Pois, realmente não, e essa é uma pergunta muito relevante, eu acho, de se fazer, né? Eu acho que as pessoas em mim estão certas em trazer essas perguntas. Que paz é essa que você está falando? De quem é essa paz? Para quem é essa paz? E, enfim, trazer essa consciência também, né, de que muitas práticas, como a dança, por exemplo, elas podem perpetuar violências, né, violências culturais, violências estruturais. A dança foi usada, enfim, e é usada como preparação para a guerra. E nem sempre que eu, enfim, me engajo na dança eu tenho essa experiência de paz. Às vezes é só tagarelice mental, às vezes eu estou em outro lugar. Às vezes eu encontro dor, às vezes eu encontro sofrimento. Então, todos esses elementos estão ali nesse cenário também, né? E o que acontece, enfim, quando a gente precisa trazer essa coexistência, ou enfim, precisa lidar, né, ou se ver frente a diferentes pazes. Né? Quando, enfim, o meu jeito de experimentar a paz é dançando com a música alta, e o do meu familiar é lendo um livro ou meditando no silêncio. O que acontece quando a minha forma de experimentar paz é caminhando na natureza e a natureza está sofrendo queimada. Né? E quando eu estou fazendo essas práticas e percebo, né, a reverberação desse sofrimento gerado por desigualdade social. Enfim, conflitos surgem, né, mesmo com a intenção de experimentar a paz. E acho que o que essa reflexão traz como ideia, né, de entendimento de conflito? Conflitos são naturais, são elementos naturais nas relações humanas. Não, eles podem ser vistos como oportunidades, como sinalizadores de quando as relações não estão harmônicas. Né? Como esse convite para olhar com presença e atenção para aquelas situações ou momentos em que precisam de cuidado para serem transformados. Porque acho que eles sinalizam momentos em que os relacionamentos não estão talvez autênticos e honestos ao momento presente, né? E as transformações que as pessoas sofrem, né?
enfim, frente aos desafios da vida. E acho que essa, enfim, é uma perspectiva de conflito que vai muito, que se diferencia e talvez surpreenda algumas pessoas. E me surpreendeu, né, a primeira vez que eu encontrei ela, porque acho que talvez, enfim, alguns de vocês partilhem dessa sensação de que quando a gente começa a falar com conflitos, é meio assim, conflitos? Que conflitos? Tem conflito nenhum aqui não, tá tudo bem. Acho que, né, em sociedades modernas, muitos de nós fomos ensinados a negar conflitos, a ver conflitos como algo ruim que precisa ser resolvido, que precisa ser terminado para que a paz possa acontecer. E aí, a partir de uma ideia, né, de conflito como algo ruim que interfere no funcionamento, né, nas relações sociais, surge essa ideia da resolução, né, de finalizar, de terminar conflitos, para finalmente, enfim, atingir um estado utópico de paz. E acho que essa é uma narrativa, é um entendimento que é incompleto, e entendê-lo como absoluto, enfim, tem sido problemático. Por quê? Conflitos tendem a se tornar violentos, conflito não é necessariamente igual à violência, mas eles tendem a se tornar violentos conforme o tempo passa, né, e eles não são endereçados. Então, essas tensões que estão ali presentes, elas começam a, enfim, se ampliar e tende a se tornar violentos. Ou seja, essa estratégia de negar conflitos ou de tentar resolvê-los de uma forma, enfim, rápida e cirúrgica, assim, no sentido de, né, tentar achar exatamente qual é o ponto material ali que está faltando naquela relação, enfim, não está ajudando para a transformação desses conflitos. Então, essa mudança, né, alguém perguntou sobre a mudança entre transformar conflitos e gerenciar conflitos. A partir dessa perspectiva, né, que eu partilho e trago hoje para vocês, que ressoa, né, muito com a perspectiva lá de Innsbruck e com a perspectiva, né, do Pazimente, da pós-graduação, a ideia de conflitos como oportunidades, né, como essas tensões nas redes de relacionamento que precisam de cuidado e atenção para serem transformados. Eles não são, então, algo errado em um funcionamento que, se eles não houvessem, seria perfeito. Eles são parte natural, né, dos relacionamentos humanos e convidam a gente para olhar e transformar aqueles momentos e direcionar essa energia que estava bloqueada em tensão em algo que seja auspicioso, né, em algo que faça com que aquele relacionamento se torne mais honesto, autêntico e ressoante com o momento presente. Muito legal, Paula. Estou gostando de te ouvir, desculpa interromper, mas ao te ouvir, eu comecei até mesmo a experimentar uma sensação de paz, sendo bem sincero, assim, por compreender mais essa complexidade que é a natureza humana, né, desses conflitos, e tanto da compreensão do que é a paz, quanto da compreensão do que é o conflito, né? Porque quando a gente tem essa visão muito reducionista de que, né, o conflito é ruim e de que a paz é somente uma paz inerte e é o último fim, que eu tenho que alcançar esse estado ideal de paz, eu acredito que é isso que já vai gerando um estado de inquietação e de uma ausência de paz que parece que não resolve, sabe? Uma sensação assim de angústia mesmo, sabe? Eu quero buscar aquilo, eu quero terminar, mas não acaba, os conflitos não acabam, então eu fico nessa, assim, a sensação de enxugar gelo e o que eu tô cansado, né? Então é muito bom que eu acredito que a partir dessa compreensão da complexidade tal como ela isso já me torna mais fluido, assim, me torna mais capaz de transitar nessa relação com a paz e com o conflito, sabe? E tinha alguns outros pontos que eu queria acrescentar, que eu gostei muito, assim, da sua fala. E nós temos outras perguntas, podemos avançar um pouquinho nelas, ou podemos mudar um pouquinho de tópico.
Eu Como acho que que é para tem você? uma pergunta. Sim. Tem uma pergunta interessante aqui que fala o que uma pessoa comum precisa saber, né, para viver dessa forma que está sendo sugerida. E obrigada pela pergunta, né? Eu acho que isso conecta, né, Zubi, com o que você está trazendo, né, com essa, enfim, ânsia, né, de buscar contribuir, ou na verdade essa ânsia de observar, né, esse incômodo de observar conflitos e violências, enfim, no nosso dia a dia, e essa ânsia por transformá-los, né, por direcionar essas, enfim, energias, essas tensões, desatando esses nós, né, para que essas energias possam fluir de uma forma mais auspiciosa. E eu acho que, enfim, eu acredito que isso está, né, a paz não está só nas mãos de governantes, né? Acho que isso também é uma herança dessa perspectiva mais moderna de paz, de que, enfim, estados e governos são aqueles que, enfim, têm nas mãos o poder de fazer e promover pazes e de resolver conflitos. Eu acho que isso é uma narrativa, enfim, que é problemática, porque ela retira, né, enfim, esse poder de pessoas e comunidades de cultivar a paz em seus relacionamentos e de transformar conflitos e de lidar de forma dinâmica com os desafios da realidade. Então, acho que a gente torce um pouco essa perspectiva, entendendo que essa narrativa é problemática, o que não significa deixar, enfim, governos, deixar né, o Estado enfim, organismos internacionais, deixá-los, enfim, tirar a responsabilidade deles. Não, eu acho que significa entender enfim, essa responsabilidade e entender também esse poder de cada um, de cada pessoa na sua realidade, no seu contexto, para trazer essas transformações, né, para fomentar isso. E aí, aqui eu acho que é interessante trazer essa ideia, né, de que, enfim, conflitos são parte do pazear, né, da ação de paz. E acho que ele convida, né, não a fugir da realidade, mas a habitar na confusão da vida mesmo, né, nesse arrebatamento, enfim, pelo que está vivo e presente. E, enfim, entendendo os conflitos como combustível para essa transformação. E um outro pontinho que eu acho interessante de trazer aqui é a ideia do elicitivo, né, que vem da linha do John Paul Lederer, da linha de pesquisa dele, e que é trabalhado também na pós do Paz e Mente, que acho que vem muito dessa ideia de confiar nas pessoas. Né, confiar que, enfim, as pessoas que estão envolvidas nesses conflitos, elas têm experiências, elas têm sabedorias e conhecimentos para infundir nessa transformação. Então, que alternativas para a transformação de conflitos, elas não surgem necessariamente ou apenas de alguém externo que vem trazer a solução. Né? Nessa perspectiva da transformação, especialmente da transformação elicitiva, acho que essa confiança, né, e essa abertura de que as alternativas emergem das pessoas envolvidas no conflito. Né, então, confiando. E o que eu acho interessante de trazer é que o Lederer observou, né, ele desenvolveu essa teoria a partir das experiências dele na América Latina, principalmente na América Central, que, por sua vez, foram movimentos muito inspirados pela educação popular, né, de Paulo Freire. Então, aqui acho que a gente faz essa conexão dessas teorias de paz e conflitos com a realidade brasileira e com essa perspectiva que é bem familiar para a gente aqui no Brasil. Que legal, Paula. Muito bom te ouvir. Eu estou recebendo aqui uns chamados, né, que já estamos quase já ultrapassando o nosso horário combinado, que seriam uns 40 minutos, mas está tão interessante que vamos continuar desdobrando, acredito que foi legal. Inclusive, agora acabou de fazer um link até com o ensinamento da Lama Elizabeth, que ela fala assim, ela é uma grande mestre, né, de meditação, dos ensinos budistas, inclusive ela é professora da nossa pós-graduação,
E tem um ensinamento dela que ela fala: eu gosto de encerrar a meditação quando ela está no momento bom. Quando eu estou aquela sensação boa, eu interrompo a meditação. Porque isso motiva, isso traz esse combustível para a gente dar sequência, né? Então é assim que eu me sinto agora. Eu tô, caramba, agora que eu quero dar sequência nessa conversa, vamos precisar encerrar, né? Mas antes, então, de fazer o encaminhamento desse encerramento, Paulo, a sua fala também me traz, assim, esse empoderamento das pessoas, né? Quando fez esse gancho com essa pergunta, o que uma pessoa comum pode, né, para trabalhar com essa ideia de paz, de conflito, a sua fala me traz essa reflexão que eu tinha muito essa visão de que o Poder Judiciário era o grande gerenciador e o grande detentor de todos os conflitos, ou da maioria dos conflitos que existem na sociedade. Mas um belo dia um professor me falou isso. Na verdade, a maioria dos conflitos, eles são resolvidos, transformados, gerenciados fora do Poder Judiciário. Então aí entra o nosso papel enquanto agente de paz, onde nós estivermos, né, seja um educador, um professor, um psicólogo, em qualquer área, nós estamos lidando com conflitos. Então essas ferramentas, elas são riquíssimas, assim, para aprimorar a nossa qualidade de vida e dos demais que nós nos relacionamos, né? Então é muito legal, assim, a gente dar luz a esse empoderamento de cada um, né? Que não existe pessoas normais que estão alheias desse processo de construção de paz. Todos nós estamos no processo de construção de paz, né? E eu vou passar a palavra para você antes de a gente encerrar, mas aí eu queria também já convidar as pessoas para as próximas lives, né? Toda quarta-feira, nesse mesmo horário de 18h30, vamos conversar sobre essa temática, né, do estudo de paz e conflitos. Na próxima semana teremos a Melissa e a Denise Cato, e o tema vai ser paz e conflitos e a interdependência. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, tá? E as inscrições da pós-graduação também estão abertas. Quem quiser já pode fazer a inscrição. Nossa próxima turma começa em setembro. Quem quiser saber mais pode nos procurar em box. Nós estamos totalmente à disposição para conversar sobre o programa. E volto a palavra para você, Paula, fazer um encerramento, as últimas mensagens, também como foi para você aqui esse momento. Obrigada, Zubi. Acho que eu queria terminar com esse convite, né, de seguindo, né, pegando o gancho que você trouxe sobre, enfim, nós, enfim, cada pessoa, né, nós, como com esse potencial de contribuir para a paz, de transformar conflitos de forma não violenta. E acho que é isso, é esse convite para seguir nessa jornada de aprendizagem, né, com esse interesse, essa motivação e essa paixão, eu acho, por transformando, né, um pouco a agonia em curiosidade, né, por descobrir formas de transformar conflitos e cultivar a paz em si mesmo, né, em mim mesma, em sua família, em sua comunidade, na sociedade, no globo, e contribuindo para essas diferentes camadas, né, em que a gente habita nesse momento presente. E é isso, acho que fica o convite, o encorajamento e, né, para experimentar paz, para transformar conflitos, para se engajar com as próximas lives que estão vindo por aí. E, enfim, a gente continua a conversa, né, nos diferentes meios de conexão que a gente tem a nosso dispor atualmente. Muito obrigada, foi um grande prazer estar aqui hoje, ter essa conversa com você. E nos vemos, até a próxima. Com certeza, Paula. Muitíssimo obrigado a você pela partilha, pelo seu tempo, pela sua dedicação. Fico muito feliz e saio muito enriquecido desse nosso encontro, muito entusiasmado, né, para dar andamento. E eu recebi apenas uma nota aqui, side note aqui, que na verdade a pós começa em outubro, tá? Eu mencionei setembro, mas ela começa em outubro esse ano. Então temos esse tempinho para fechar as inscrições até entre setembro e outubro, né? Então, agradeço a todos vocês que participaram ativamente aqui com a gente. Espero vê-los nas próximas lives. E boa noite. Muito obrigado. Até mais, Paula. Obrigado, viu?
Boa noite. E boa tarde para Obrigada. você, né? Boa tarde, boa noite, bom dia. Obrigado. Todo mundo aqui dando love backs também. Obrigado a vocês.